Olá! Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Sou Luciano Firmino, teólogo e estudante de licenciatura em Sociologia. Aqui você aprenderá tudo sobre teologia, sociologia, filosofia, história, mitologia, política, sociedade, seitas, heresias e como estudar a Bíblia. Conto com sua participação. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seus comentários. O estudo de hoje vai falar um pouco sobre a história da civilização grega. Na verdade, é uma introdução, para que você saiba algumas coisas importantes para que no próximo vídeo sobre mitologia grega você esteja por dentro do assunto. As religiões da Grécia e da Roma antigas desapareceram. As chamadas divindades do Olimpo não têm mais um só homem que as cultue entre os vivos. Já não pertencem à realidade, mas à literatura. Todavia, o que é mais notório na civilização grega era o uso da constante razão e da lógica, que hoje em dia está em desuso devido à filosofia do pós-modernismo, que está querendo eliminar a razão a todo custo. O mundo em que vivemos deve muito aos gregos antigos. Por exemplo, o nosso idioma está cheio de palavras gregas. Como exemplo, as palavras homem vêm do grego anthropos, a palavra sol vem do grego helios, a palavra sagrado vem do grego hieros, a palavra cidade vem do grego polis, a palavra muito vem do grego poli. Alguns pontos importantes sobre a Grécia, que talvez você não saiba, mas que você precisa saber. As duas principais cidades da Grécia eram Esparta e Atenas. O solo pouco fértil, a agricultura, a criação de bois, carneiros, porcos e cabritos. Para desempenhar cada uma destas atividades era preciso muito esforço e inteligência. Se sabe que os gregos eram um povo formado pela mistura de vários povos. O primeiro povo que influenciou a Grécia vivia na ilha de Creta. Na figura ao lado você observa um afresco minoico mostra a dama com oferendas. Elas andavam com os seios desnudos sem causar espanto. Agora você está vendo a riqueza de detalhes de um vaso que mostra a colheita de azeitonas. Observe o homem com a vara sacudindo os galhos. Nesta próxima imagem você percebe dois vasos gregos no alto, ânfora do século V a.C., ilustrando as façanhas de Hércules. Embaixo, jarro decorado exibindo animais. Neste vaso a seguir encontramos Aquiles matando Pentesileia. Ânfora grega, cerâmica estilo figuras negras. Já neste próximo vaso ficamos admirados com Hércules lutando contra os gigantes atribuída a Ezequias. Neste primeiro mapa vemos a Grécia antiga do século VI e neste é um mapa da Grécia atual, bem fascinante. Agora preste atenção nos três estilos de colunas gregas, que talvez você não saiba. Veja que cada um tem uma numeração. A primeira coluna é do estilo dórico, a segunda coluna é do estilo jônico e a terceira coluna é do estilo corinto, facilmente reconhecidos pelos capitéis. Neste próximo vaso grego do século VI a.C., percebemos uma variedade de temas usados na cerâmica grega, onde predominavam as cores preta e vermelha. Agora vemos um navio grego. Geralmente tinha 50 metros e possuíam, na proa, ao nível da linha de flutuação, um esporão como arma. Isso é bastante interessante. Você não acha? Convido você a observar um pouco sobre a religião dos gregos. A religião grega era sobretudo antropomórfica, isto é, seus deuses tinham as fraquezas, as paixões e as virtudes humanas, mas apesar de serem eternos e mais felizes do que os mortais, não fugiam ao fatalismo do destino, por vezes cruel. Podemos dizer que as divindades principais eram Zeus, que era considerado o senhor de todos os deuses do mundo, Hera, esposa de Zeus, Atena, filha de Zeus, Apolo, filho de Zeus, Ártemis era a deusa da caça, Hermes era o mensageiro, Dionísio era o deus do vinho, Poseidon era o deus das águas, Afrodite era a deusa do amor, Éolo era o deus dos ventos. Os deuses habitavam o cume do Monte Olimpo. Você acaba de perceber que para cada aspecto ou atividade humana havia um deus particular, e era através da mitologia que eles explicavam o mundo. Mas apesar de tudo isso, era na filosofia e na ciência que os traços mais característicos do espírito grego foi intenso, porque eles se preocupavam com os problemas do universo e do homem. Merece ser lembrado aqui a escola de Mileto, onde se iniciou o pensamento filosófico dos gregos. Seus principais vultos são Teles de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes.
Fazem parte do universo grego os sofistas, os socráticos, os cínicos, as ciências, as artes, teatro, guerras, políticas e as músicas. Para finalizar, gostaríamos de facilitar a compreensão. Vamos dividir a história da Grécia em 4 períodos. O primeiro período é conhecido como pré-homérico, que seria do século 20 a.C. a 12 a.C. É o período de formação da Grécia, marcado pela história das sociedades minoica e micênica. Segundo, o período homérico, seria do século 12 a.C. ao século 8 a.C. É a fase da história grega cujas principais fontes são as epopeias escritas pelo poeta Homero. O terceiro período, do século 8 a.C. ao século 5 a.C., corresponde à formação da polis gregas, com destaque para as cidades-estados de Atenas e Esparta. Quarto período, do século 5 a.C. ao século 4 a.C., é considerado o auge do domínio grego no mar Mediterrâneo e marca a consolidação da democracia ateniense. Tentamos fazer uma introdução para que você possa entrar no universo grego e conhecer cada vez mais esta cultura tão rica e tão maravilhosa. Esperamos ter chegado ao nosso objetivo, mas sabemos que falta muita coisa. Mas achamos que estes são os dados necessários para os próximos vídeos.